Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o ponto 7. É o nosso último ponto da disciplina. Vocês vão poder tirar dúvidas sobre esse ponto na nossa próxima aula, viu? Aí a gente vai tirar dúvidas e faz uma revisão da segunda unidade, tá certo? Então, o ponto 7 é direito de família e sucessões no direito internacional privado. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o direito de família ele tem por objeto a exposição dos princípios jurídicos que regem as relações de família, como casamento, união estável, poder familiar, etc. O direito de família é uma das principais áreas que a gente trabalha dentro do direito internacional privado. E, novamente, eu faço aquele alerta. A LINDB tem as principais normas que o direito internacional privado brasileiro adota. Porém, num caso de direito de família ou de sucessões e que envolva pessoas de países diferentes, você vai ter que pesquisar também o Código Civil brasileiro, nosso Código Civil de 2002, e a legislação daquele país que envolve, por exemplo, se for um caso de sucessões, que a pessoa tenha bens imóveis em Portugal, nos Estados Unidos, tem que pesquisar a legislação desses países. Ou, por exemplo, numa questão de um casamento que tem um divórcio que envolve um italiano e uma brasileira, ou vice-versa, você vai ter que pesquisar a legislação italiana e vai ter que pesquisar a legislação civil além da LINDB. A LINDB, pessoal, ela estabelece as principais diretrizes que o direito internacional privado brasileiro. Porém, as normas concretas, obviamente, elas não se encontram na LINDB. Relações de direito de família e sucessões são regidas primariamente, e isso vocês sabem melhor do que eu, pelo nosso Código Civil, além da legislação aplicável em relação a outro país que a gente está trabalhando, né? Então, perceba, uma coisa que eu quero deixar claro na cabeça de vocês e que, infelizmente, esses cursinhos de concurso que funcionam como uma indústria não deixam, é que quem quer trabalhar com a área de direito internacional privado tem que ter noção que vai ter que pesquisar a legislação de outros países, tá? A LINDB não tem tudo, não resolve tudo. Bem, o casamento civil, ele surgiu no século XVI, né? Até então era regido pelo direito canônico e considerado sacramento. Antes, apenas o regime matrimonial e o contrato de dote era regido pela lei laica. Inclusive no Brasil, é importante lembrar, o casamento civil só surge com a República, né? Já que, por exemplo, o Brasil Imperial era o Estado confessional, ou seja, era o Estado que tinha oficialmente a religião católica. Então não havia casamento civil aqui no Brasil até a Constituição, acho que foi implantada oficialmente a partir... Não, foi implantado com a República já. Mas assim, ficou oficialmente consolidado a partir da Constituição Republicana de 1991. Mas em 89 já foi instituído. Inclusive, no interior do Nordeste teve até uma revolta sobre essa instituição do casamento civil. Mas isso é assunto para outra história. Bom, casamento, né, é o conceito que esses autores... Bom, essa questão introdutória, para vocês de direito, não interessa tanto. É mais porque eu ensino a disciplina em RI e os autores colocam também porque tem alunos de RI que não pagaram direito de família, né, e essa é uma disciplina importante dentro do curso de Relações Internacionais. Então, o casamento é um contrato de direito de família que regula a união de duas pessoas com finalidade de constituir uma família, né? Gerar, criar, educar filhos ou assistência. Os doutrinadores da área defendem que seu fundamento é a afetividade. No doutorado, aliás, eu paguei uma disciplina muito boa, Direito de Família, com a professora Fabíola Albuquerque, que é uma sumidade, né, na área, e foi uma das melhores disciplinas que eu paguei no doutorado. E hoje o fundamento da relação familiar é sempre a afetividade. A afetividade é que importa, que está acima de tudo. Em relação ao casamento, é interessante notar também a questão do sexo, né? Alguns países, como o Brasil, aceitam o casamento de pessoas do mesmo sexo. Outros países não. Por exemplo, imaginem o caso de dois brasileiros que do mesmo sexo, pode ser dois homens ou duas mulheres, que estejam, por exemplo, estudando medicina na Bolívia. Na Bolívia ainda não aceita casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, esse casamento poderia ser feito no consulado no Brasil, qualquer consulado, o Brasil tem vários consulados na Bolívia, e ser válido somente de acordo com a legislação brasileira e não com a boliviana. Mesmo que eles estejam residindo lá, porque estão estudando medicina, vocês sabem que
Tem muita gente que faz medicina na Bolívia, no Paraguai também. Acho que o Paraguai também não reconhece casamento de pessoas do mesmo sexo, né? O casamento homoafetivo, pronto, para usar o termo que o pessoal de direito de família usa, né? Em relação ao Paraguai, acredito que não. A Bolívia eu pesquisei porque eu fiz uma questão na prova sobre isso e tinha colocado, né, que fui pesquisar na legislação boliviana. Bom, do ponto de vista histórico, para reger as relações entre os cônjuges, em questões como bens móveis e divórcio, predomina a lei do domicílio conjugal. E para imóveis, por sua vez, a lei da situação da coisa, que é aquele princípio que a gente falou já desde o começo da disciplina, né? Que é o lex rei citae ou citi, que é a lei da situação da coisa. No tocante à capacidade para o casamento, predomina o critério da lei pessoal de cada cônjuge, né? Sendo no direito brasileiro regido pelo domicílio. Então, para definir qual é a capacidade, com quantos anos, a partir de quantos anos você pode se casar, né? Isso é definido, né, pela lei pessoal de cada cônjuge. Tem estado que segue nacionalidade, no Brasil predomina a questão do domicílio. Então, pessoas estrangeiras aqui no Brasil, domiciliadas, vão se reger em relação a essa capacidade para casamento, se elas estiverem domiciliadas no Brasil, pela legislação brasileira. No Brasil, o artigo 7º da LINDB estabelece que será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos e formalidades de celebração, quando o casamento for realizado no Brasil, usando assim o princípio locus regit actum, ou seja, o lugar o lugar em que o ato for feito, o rege, ou o lugar rege o ato, mais literalmente, né? Esse artigo 7º da LINDB diz: o casamento for feito no Brasil, vai seguir impedimentos, formalidades, né? De acordo com a legislação brasileira, a não ser numa exceção que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, por isso que eu não vou antecipar, que é a questão do casamento entre estrangeiros que estão no Brasil, que foi feito no consulado, agora os dois têm que ser estrangeiros, tá? Que for feito no consulado de origem. Casamento por procuração são permitidos no Brasil, embora outros países não aceitem, né? A partir do Código Civil de 2002, é necessária a procuração pública para tanto. É uma coisa difícil, mas pode ocorrer, principalmente casamento civil, né? Ocorrer por procuração. Mas não é todo país que aceita, não. E agora tem que ser pública desde 2002. O direito, pronto, era aquilo que eu estava falando no slide passado, né? O direito brasileiro também admite casamento em embaixadas e consulados do Brasil em outros países. Nesse caso, as formalidades e impedimentos são definidas pelas normas brasileiras. Pronto, eu já citei aqui o exemplo, né, dos dois estudantes de medicina que estariam estudando na Bolívia, do mesmo sexo, resolveram se casar, tal. Perfeito, perfeito. Mesmo que a legislação daquele país não permita casamento de pessoas do mesmo sexo. A outra possibilidade aí, além dos brasileiros que estejam no exterior poderem casar nos consulados, os estrangeiros que estão no Brasil também podem casar perante as suas autoridades consulares, tá? Então, por exemplo, dois americanos aqui no Brasil, dois italianos, quiserem casar no seu consulado, aí a norma que vai reger sempre é a do país de origem, né? E eu já falei isso, acho que desde o período passado, que os consulados funcionam como cartórios também nesse aspecto, né? Não é diminuindo o papel do consulado, não, mas eles têm esse papel cartorial de documento, de emitir certidão, de emitir documentação. No caso de nulidade do casamento, tendo os nubentes domicílios diversos, a lei do primeiro domicílio do casal regerá o processo. E aquilo que eu já tinha falado, né? O artigo 7º da Lei de Introdução às Normas da velha LINDB também permite que estrangeiros que residam no Brasil casem perante suas autoridades diplomáticas ou consulares. Nesse caso, a União também é regida pelo ordenamento estrangeiro. Então, aí, até numa questão de proporcionalidade e reciprocidade, existe essa possibilidade, né? De estrangeiros casarem. Agora tem que ser os dois, viu? Se for um brasileiro e isso estejam atentos, inclusive, na prova. Porque na prova, em relação a direito de família, eu vou colocar, como acontece na OAB, pronto. Uma coisa importante para vocês que são concluintes.
quase toda, embora só seja uma questão, mas reparem, a maioria dos exames da ordem dos últimos anos, acho que os 5 anos para cá, pelo menos, sempre tem alguma questão de direito internacional privado que remeta à questão de família, e é um casinho concreto, né? Inclusive eu coloquei alguns até no exercício de fixação que eu tirei da OAB. Então é importante vocês estejam atentos a essa questão de direito de família, até porque hoje é uma realidade. Muitos brasileiros casam no estrangeiro, ou casam com estrangeiros, né, principalmente mulheres brasileiras, e é importante estudar. E isso pode acontecer, já aconteceu aqui no EPJ, de casos que envolvam direito de família com pessoas no exterior, ou seja, relações de direito internacional privado. Então é importante, estudem, tenham atenção nesse ponto 7 também por isso. Porque na OAB, inclusive, eles têm explorado, acho que mais até do que contratos. Tem alguma coisa em relação a contratos, mas eles têm caído muita questão em relação ao direito de família, no direito internacional privado. Este mesmo instrumento legal estabelece que o regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do domicílio dos nubentes. E se esse for diverso do primeiro domicílio do primeiro domicílio conjugal, né? Artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB. Então, o regime de bens segue a regra geral, o primeiro domicílio do casal, né? O domicílio dos noivos. E lembrando, no direito brasileiro existem 4 regimes de bens no casamento. Eu não vou detalhar porque vocês já sabem, né? Aí, se fosse, por exemplo, um curso de RI, eu teria que explicar cada um deles. Então, a gente tem a comunhão parcial, que é o regime legal, né? Se você não optar, você fica valendo a comunhão parcial, que a regra geral é que os bens que foram adquiridos onerosamente no casamento sejam comungados, né? Sejam partilhados. A comunhão universal, que é tudo para frente e para trás, né? Separação de bens, né? Comunganada. E participação final nos aquestos. São os bens adquiridos na constância do matrimônio, né? Que se define quais são. Bom, prosseguindo aqui, gente, lembrando que o regime de bens no casamento pode ser definido ou modificado pelos cônjuges por pacto antinupcial ou contrato judicialmente autorizado. No caso de estrangeiro casado que se naturalize brasileiro, este poderá solicitar judicialmente que se apostile a adoção do regime de comunhão parcial de bens. Né? Esse apostilamento, inclusive, é usado para facilitar o reconhecimento de documentos obtidos no exterior. O Brasil aderiu agora, isso aí facilitou não só essa questão do casamento, mas também em relação a diplomas obtidos no exterior, esse processo de apostilamento. Então, como o nosso regime legal é o da comunhão parcial, por isso é que pode se pedir, entenderam? O divórcio, né, existe desde os romanos, aliás, no Velho Testamento já tinha, né, Jesus já comenta isso na lei de Moisés. No Novo Testamento é pela dureza dos vossos corações, né, Jesus fala, porque a lei de Moisés permitiu o divórcio e Jesus falava contra, né? Mas, devido à influência cristã, foi implantado no Brasil somente em 1977. Então, antes no Brasil só havia disquite. Inclusive, a gente já falou sobre essa questão do disquite, que era um instituto jurídico tipicamente brasileiro, que no exterior é reconhecido como separação, né? Não como divórcio. Porque o disquite ele punha fim à convivência conjugal, mas não à união, ao vínculo, né? Não podia casar de novo. As causas que embasam o pedido de divórcio deverão ser solucionadas conforme a lei onde tramitará a ação, que é a lex fori, né, a lei do juiz que julga, da mesma forma a separação de corpos. Pronto, todas as mudanças que ocorreram há pouco tempo na LINDB, né? De acordo com a lei número 12.874/2013, que alterou o artigo 18 da LINDB, as autoridades consulares brasileiras podem celebrar a separação e o divórcio consensuais de brasileiros no exterior. Pronto, aqui foi simplesmente, pessoal, porque foi permitido o divórcio em cartório e, como eu disse, o consulado funciona muitas vezes como um cartório, né? Aliás, ele tem funções cartoriais, não é que ele seja um cartório,
O cartório é cartório de luxo, né? É que ele tem funções cartoriais, né, de documentação. Então, como se abriu também essa possibilidade de fazer divórcio em cartório no Brasil, também permitiram que os consulados fizessem da mesma forma. O estrangeiro divorciado que vier para o Brasil verá reconhecidos os efeitos pessoais e patrimoniais de tal sentença, salvo de bens imóveis que eventualmente tenha no Brasil. Por quê? Porque bem imóvel no Brasil tem que seguir a lei brasileira, em qualquer país do mundo, né? Aliás, o juiz que julgasse a causa, ele poderia julgar de acordo com a norma brasileira, e deveria julgar de acordo com a norma brasileira, já que a maioria, quase todos os países do mundo, a gente já falou isso bastante na disciplina, daquelas coisas que vocês têm que saber dessa disciplina, é que sempre bens imóveis sempre seguem a lei do lugar em que estiver situado. Então, o juiz de um país pode julgar com base na legislação daquele país, né, no qual o bem estiver situado. O parágrafo 5º do artigo 961 do novo Código Civil, Processo Civil, perdão, civil não, o civil é 2002, né? Novo Código de Processo Civil de 2015, esse que eu não conheço nada, desburocratizou a vida do cidadão ao determinar que a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil independente da homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui já facilitou porque, se for um divórcio consensual, não precisa dar entrada no processo de homologação, que é extremamente moroso e que só o STJ é que resolve, né? Então, isso foi uma das mudanças positivas trazidas pelo Código de Processo Civil 2015. Porque, imagine, para você dar entrada no reconhecimento, tem que contratar um advogado que vai em Brasília, eu faço, não sei se isso pode ser feito online, confesso a minha ignorância, né? Até porque vocês sabem que eu não advogo, mas isso aí já facilita a vida, né? Se for uma sentença de divórcio consensual, não precisa homologar, reduz custo e desburocratiza. Em 2015, né, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, editou o provimento número 53, regulamentando e uniformizando nas serventias extrajudiciais de todo o país, nesse caso os cartórios, viu? A averbação direta de divórcio de sentença estrangeira, através da estrangeira, ou seja, sem a necessidade de assistência de advogado e tampouco de prévia manifestação de autoridade judicial brasileira. Então, pode averbar no cartório, tá? Que também é outra facilidade, né? Você também, se for, quiser, também pode pedir a averbação dessa sentença estrangeira através de cartório, que é justamente essa serventia extrajudicial que é usada aí na expressão. Agora, a homologação de sentença estrangeira relacionada ao direito de família pelo Superior Tribunal de Justiça tem sido intensa nos últimos anos, especialmente sobre divórcio, guarda de filhos, né, e alimentos, que é onde o bicho pega. E vocês sabem melhor do que eu. Em relação. Terminamos a parte família, vamos falar de sucessão. A sucessão ela comporta dois fatores essenciais que vocês conhecem. O pessoal, né, que é a questão do falecido, de cujos seus herdeiros, e o material patrimônio. Sucessão causa-mortes é toda sucessão em que há um falecido, o famoso de cujos, e um sobrevivente que recebe a herança. Né? O termo sucessão corresponde ao direito e, como vocês sabem, herança, por sua vez, ao acervo de bens. A sucessão ela é regida pelo princípio da Lex Rei Citi, ou Citae, desde o século XIV, sendo universalmente aceita para bens imóveis, como a gente já falou reiteradamente, inclusive no começo dessa videoaula. Elementos de conexão utilizados na sucessão. Primeiro, a lei da situação dos bens, né, para imóveis, e a lei da nacionalidade predominante em relação a países europeus, mas percebam, para a sucessão, mas porém em relação aos bens móveis sempre vale a lei do lugar que estiver situado, tá?
Aqui a nacionalidade segue a lei que rege em alguns países europeus, acho que Alemanha, Itália, um bocado, viu? Quase todos que eu conheço, a sucessão é regida pela lei da nacionalidade, com exceção, claro, dos bens imóveis, que sempre são regidos pela lei do lugar em que estiverem situados. E a lei do último domicílio do decujus, usada pelo Brasil. E outros países aqui do continente também, acho que Estados Unidos, tenho quase certeza que também segue o critério do último domicílio, até porque é um país de imigração. A ideia era o seguinte: nos países de imigração, a sucessão era regida pela lei do último domicílio, porque tinha muitos estrangeiros e tal, e que moravam no país, né? E aí se regia pelo último domicílio. O estrangeiro tinha bens no país, etc. Lei do lugar do falecimento, que é doutrina superada e que não tem sentido. Se a pessoa falecer numa viagem, como é que fica, né? Um país que a pessoa não tem relação nenhuma. Ah, morreu ali. Bom, pessoal, dando prosseguimento, né? Sucessão legítima é conhecida como habeas intestato, ou legal, é a que ocorre quando o falecido não deixou testamento, ou seja, ela segue o critério legal, por isso que é o nome legítimo, né? Sendo o mais comum no Brasil. Mais de 90%, vocês lembram disso, de sucessões, não, sucessões são feitas sem testamento. O brasileiro não gosta de pensar no dia da manhã, ainda mais na morte. Em regra geral, a lei do domicílio do decújo determinará as pessoas e ordem de sucessão. Aqui no continente americano é mais comum, né? Alguns países europeus é que aí segue a nacionalidade. Testamento, lembrando, é um ato personalíssimo, né? Unilateral, gratuito, solene e revogável, enquanto a pessoa tiver vida, pelo qual alguém dispõe de seu patrimônio para depois de sua morte, né? Então, o conceito de testamento vocês já sabem. Bom, são tipos de testamento no direito brasileiro que vocês conhecem, né? O testamento público, feito em cartório. O cerrado, que é o lacrado, né? O cartório lacra, mas você não sabe o conteúdo. O particular, o hológrafo, que é aquele feito de próprio punho, né? Particular e hológrafo é a mesma coisa. Inclusive, a gente tem até aquele na primeira unidade, o caso do testamento hológrafo do holandês, que foi na França, né? O testamento particular. Que, inclusive, o direito holandês não admitia, o direito francês, sim. Como o nosso sistema é bem inspirado no francês civilístico, então a gente permite. E os testamentos especiais, né? Aqueles testamentos como marítimo, aeronáutico ou militar, que você, numa viagem ou numa operação militar, você passa, você está na iminência de morrer e você faz, e tem que ser convalidado. Enfim, esses detalhes sobre o testamento, os tipos eu não vou dar porque vocês já estudaram em sucessões. Pronto, aí é uma informação que a mim cabe acrescentar para vocês. Os cônsules do Brasil no exterior podem também lavrar testamentos de cidadãos brasileiros, porque como a gente está falando aqui, eles têm entre suas atribuições, essa questão de funcionar como uma espécie de cartório. Então, eles também podem fazer testamentos. E a LINDB define que a capacidade para testar é definido pela lei do domicílio do testador, ou seja, pelo princípio locus regit actum, artigo 10, parágrafo 2º da LINDB, ou seja, lugar rege o ato. No Brasil, o testamento público deve ser redigido em português, sendo permitido o testamento particular ou cerrado em língua estrangeira, né, desde que as testemunhas compreendam o seu conteúdo. E pronto, gente. Em relação ao ponto 7, é só isso. As nossas referências da segunda unidade são essas, né? As LINDB, o livro do Delorme, atualizado por Augusto Jäger, o livro do Dollinger, atualizado pela Carmen de Tiburcio, apesar que o livro do Dollinger eu não gosto tanto para a segunda unidade, porque ele é mais teoria geral. E o do Mauzuoli, que cada vez mais ele tem se esforçado, apesar que o livro dele, eu já digo, não é tão bom quanto o de público, o de privado dele não chega ao mesmo nível. E é isso, pessoal. Fico depois à disposição de vocês na aula para a gente tirar qualquer dúvida, tá certo? Muito obrigado e até mais. Tchau.